Capítulo 6 Seleção Natural. Como vimos nos capítulos anteriores, só na década de 1930 os evolucionistas reconheceram que nenhuma das explicações da evolução baseadas no essencialismo eram válidas. Curiosamente, a explicação correta havia sido encontrada por Darwin em 1838, ou seja, quase 100 anos antes e publicada apenas em 1859. A grande novidade da teoria de Darwin e Wallace estava no fato de se basear no pensamento populacional, e não no essencialismo. Como o essencialismo era a filosofia dominante na época, foram necessárias várias gerações para que a teoria da seleção natural fosse aceita de forma universal. Uma vez adotado, porém, o pensamento populacional apresentava uma lógica irrepreensível. A seleção natural, na forma proposta por Darwin e Wallace, era uma teoria ousada e original. Calcava-se em 5 observações, fatos e 3 inferências. Quando nos referimos a populações nas discussões sobre seleção natural, em geral estamos pensando em espécies que se reproduzem sexualmente, mas ela também ocorre entre os clones de organismos assexuados. A teoria da seleção natural proposta por Darwin e Wallace se tornou a base da interpretação moderna da evolução. Trata-se de um conceito de fato revolucionário, que jamais havia sido proposto por nenhum filósofo e foi citado de passagem por apenas 2 dos contemporâneos de Darwin, William Charles Wells e P. Matthews. Mesmo hoje em dia, as pessoas têm dificuldade de entender como a seleção natural funciona, embora, à luz do pensamento populacional, a ideia possa ser considerada um tanto simples. Contudo, como o conceito encontrou grande resistência por parte de tradições e ideologias há muito estabelecidas, a noção de seleção natural, como único fator direcionador da evolução, foi aceita por poucos de 1859 até a década de 1930. Para entender melhor a dificuldade que algumas pessoas encontram para compreender a seleção natural, devemos examinar o processo mais de perto. Podemos começar com algumas perguntas darwinianas. O que acontece com uma população com o passar do tempo? Quais são as mudanças sofridas por uma população de uma geração para a seguinte? O que causa essas mudanças e como elas afetam as populações de uma espécie? Populações. Onde quer que uma espécie ocorra, ela é representada por populações locais. A composição genética delas está sempre mudando, em consequência do acaso e da seleção natural. Quando o habitat é contínuo, a composição genética de populações vizinhas tende a se uniformizar. Porém, os habitats favoráveis são muitas vezes descontínuos, o que resulta em distribuição irregular das populações. Lacunas ainda maiores são causadas por barreiras geográficas, como montanhas, rios e desertos, que inibem a dispersão. Nos limites extremos da região ocupada por uma espécie, as populações com frequência estão isoladas. O estudo das populações é muito importante para o conhecimento da evolução, já que todas as formas de evolução, e em particular a seleção natural, se dão em biopopulações. Assim, tudo o que diz respeito às populações interessa aos evolucionistas. Uma população local, também conhecida como Deme, pode ser definida como uma comunidade de indivíduos de uma espécie, potencialmente capazes de intercruzamento, situados em determinada localidade. Como vimos, o conceito de seleção natural se baseia na observação da natureza. Toda espécie produz um número muito maior de indivíduos do que o ambiente é capaz de sustentar. Todos os indivíduos são diferentes uns dos outros do ponto de vista genético e são expostos aos perigos do mundo. E a maioria esmagadora morre antes de conseguir se reproduzir. Apenas uns poucos, em média 2 filhos por casal, sobrevivem e se reproduzem. Esses vencedores não são uma amostra da população colhida ao acaso. Possuem alguns atributos que tornam mais provável sua sobrevivência. A seleção natural é, na verdade, um processo de eliminação. A conclusão de que a sobrevivência de alguns indivíduos de uma população é estabelecida por um processo de seleção leva à seguinte pergunta: quem faz esta seleção? No caso da seleção artificial, os responsáveis são os criadores de animais e plantas, que escolhem certos indivíduos superiores para servirem de matrizes para a geração seguinte. Na seleção natural, contudo,
Não existe nenhum agente desse tipo. O que Darwin chamou de seleção natural é, na verdade, um processo de eliminação. Os genitores da geração seguinte serão os indivíduos que sobreviverem por sorte ou por possuírem características que os tornem bem adaptados às condições ambientais vigentes. Todos os outros membros daquela mesma prole são eliminados pelo processo de seleção natural. Ao afirmar que a seleção natural não era mais do que a sobrevivência dos mais aptos, Herbert Spencer estava absolutamente certo. A seleção natural é um processo de eliminação. O próprio Darwin usou a interpretação de Spencer em obras posteriores. Alguns oponentes afirmaram que Darwin estava usando uma tautologia, já que os mais aptos seriam definidos exatamente como os que sobreviviam, mas não é bem assim. A sobrevivência não é uma propriedade de um organismo, mas apenas uma indicação de que o organismo possui certos atributos favoráveis à sobrevivência. Ser apto significa possuir certas propriedades que aumentam a probabilidade de que o indivíduo sobreviva. Essa interpretação também pode ser aplicada à noção de sobrevivência não aleatória, como definição da seleção natural. Nem todos os indivíduos têm uma probabilidade igual de sobreviver, já que as propriedades que tornam a sobrevivência mais provável estão distribuídas de forma desigual pela população. Será que a seleção e a eliminação possuem efeitos diferentes sobre a evolução? Ao que parece, essa questão nunca foi levantada na literatura evolucionista. Um processo de seleção teria um objetivo concreto, a determinação do melhor fenótipo dos indivíduos mais aptos. Apenas alguns poucos indivíduos em cada geração estariam qualificados e sobreviveriam ao processo de seleção. Essa pequena amostra conseguiria preservar somente uma pequena fração da variabilidade total da população. Tal seleção de sobrevivência seria altamente restringida. Por outro lado, a simples eliminação dos indivíduos menos aptos permitiria a sobrevivência de um número muito maior de indivíduos, os quais não apresentariam qualquer deficiência óbvia em sua adaptabilidade. Essa amostra maior proporciona, entre outras coisas, a diversidade genética necessária para o exercício da seleção sexual. Isso também explica por que a sobrevivência varia tanto de uma estação para outra. A porcentagem de indivíduos menos aptos em uma população depende da severidade das condições ambientais a cada ano. Quanto maior o percentual de indivíduos de uma população que passam sem problemas pelo processo não aleatório de eliminação dos menos aptos, mais o sucesso reprodutivo dos sobreviventes passa a depender do acaso e da seleção sexual. Os evolucionistas se referem com frequência à pressão da seleção natural para denotar o grau de severidade do processo. Embora se trate de uma expressão pitoresca tomada de empréstimo das ciências físicas, pode levar a mal-entendidos, já que não existe nenhuma força ou pressão associada à seleção natural que corresponda ao uso do termo nas ciências físicas. A seleção é um processo com duas etapas. Quase todos os oponentes da teoria da seleção natural ignoram que se trata de um processo com duas etapas. Assim, alguns dizem que é um processo aleatório e acidental, enquanto outros a consideram determinista. A verdade é que a seleção natural é uma mistura de ambas. Isso se torna óbvio quando examinamos os dois passos do processo. Na primeira etapa, que consiste em todos os processos que levam à produção de um novo zigoto, incluindo a meiose, a formação de gametas e a fecundação, são produzidas novas variações genéticas. Esse processo é estritamente aleatório, exceto pelo fato de que existem limites para o grau de variação que determinado gene pode sofrer. Na segunda etapa, a da seleção e eliminação, a excelência do novo indivíduo é constantemente testada do estágio larval, embriônico, à vida adulta e à reprodução. Os indivíduos mais bem preparados para enfrentar os desafios do ambiente e competir com os outros membros da sua população têm maior probabilidade de sobreviver até a idade fértil e de se reproduzir com sucesso. Diversos experimentos e observações revelaram que os indivíduos dotados de certos atributos são claramente superiores a outros durante o processo de eliminação. São os mais aptos a sobreviver. Em média,
Da prole abundante de cada casal, apenas 2 indivíduos sobrevivem e se tornam os progenitores da geração seguinte. Esse segundo passo é uma mistura de acaso e determinismo. É evidente que os indivíduos que possuem características que os tornam bem adaptados ao ambiente têm maior probabilidade de sobreviver. Entretanto, existem também muitos fatores casuais de eliminação, de modo que, mesmo neste estágio, não existe determinismo puro. Catástrofes naturais, como inundações, furacões, erupções vulcânicas e tempestades de neve, podem eliminar indivíduos que, de outra forma, estariam perfeitamente aptos a se reproduzir. Além disso, em populações pequenas, genes superiores podem ser perdidos para sempre devido a erros amostrais. A diferença fundamental entre a primeira e a segunda etapas da seleção natural já deve estar clara. Na primeira, da produção da variação genética, é tudo uma questão do acaso, que desempenha um papel muito menor na segunda etapa, a da sobrevivência e reprodução, na qual a sobrevivência dos mais aptos se baseia em grande parte em características geneticamente determinadas. Afirmar que a seleção natural é um processo aleatório revela um total desconhecimento do assunto. Quadro 6.2. As 2 etapas da seleção natural. Primeiro passo: produção de variações. Mutações sofridas pelo zigoto em suas células reprodutivas desde a origem, fecundação, até o momento da reprodução, meiose, com recombinação na primeira divisão e separação aleatória dos cromossomos homólogos na segunda. Todos os aspectos aleatórios da escolha do parceiro e da reprodução. Segundo passo: aspectos não aleatórios da sobrevivência e da reprodução, superioridade de certos fenótipos para enfrentar os desafios do ambiente, seleção vital, superioridade de certos fenótipos quanto à capacidade de encontrar parceiros e todos os outros fatores que aumentam a probabilidade de sucesso reprodutivo, seleção sexual. No segundo passo, muitas eliminações também ocorrem aleatoriamente. A seleção é uma questão de acaso? De forma inesperada, a seleção natural acabou por esclarecer um antigo problema filosófico. Desde o tempo dos gregos antigos, os filósofos discutiam se os eventos deste mundo ocorrem por acaso ou por necessidade. No que diz respeito à evolução, Darwin pôs fim à controvérsia. Graças à natureza mista do processo de seleção natural, a evolução é resultado tanto do acaso como da necessidade. Com certeza, existe um alto grau de aleatoriedade, acaso, na evolução, em particular na produção de variações genéticas, mas a segunda etapa da seleção natural, a de eliminação, é indubitavelmente um processo anticasual. Os olhos, por exemplo, não são produtos do acaso, como costumam afirmar os antidarwinistas, mas o resultado da maior probabilidade de sobrevivência, geração após geração, dos indivíduos que possuíam estruturas mais eficientes para a visão. Outra visão comum e errônea a respeito da seleção natural também deve ser refutada. A seleção não é um processo teleológico que tem por objetivo uma causa final. Como um processo de eliminação poderia ser teleológico, a seleção não tem uma meta a longo prazo. O processo se repete a cada geração. O grande número de linhagens evolutivas que se extinguem e as frequentes mudanças de direção das linhagens sobreviventes estão em total desacordo com a afirmação equivocada de que a seleção é um processo teleológico. Além disso, não se conhece nenhum mecanismo genético capaz de produzir processos evolutivos com um objetivo de longo prazo. A ortogênese e outros possíveis processos teleológicos também foram totalmente refutados. Em outras palavras, a evolução não é determinista. O processo evolutivo consiste em um grande número de interações. Diferentes genótipos dentro da mesma população podem responder de forma variada à mesma mudança no ambiente. Tais alterações, por sua vez, são imprevisíveis, ainda mais quando causadas pela chegada de um novo predador ou competidor. A sobrevivência a uma catástrofe natural pode ser altamente afetada pelo acaso. É possível provar que a seleção natural existe? Depois que entendemos a seleção natural como um processo que envolve populações, ela parece tão óbvia que nos convencemos de imediato da pertinência desse conceito. Foi o que aconteceu com Darwin. Entretanto,
Quando publicou, em 1859, a primeira edição de A Origem das Espécies, ele não dispunha de nenhuma evidência clara da existência da seleção. Hoje em dia, a situação é bem diferente. Nos quase 150 anos que se passaram, os estudiosos conseguiram reunir muitas evidências concretas. A resposta do genótipo à seleção natural é às vezes muito nítida, como em alguns casos de mimetismo, mas em outras ocasiões não são tão simples, como Ken e Shepard mostraram a presença de listras na concha do caramujo Sepaia nemoralis pode ser vantajosa em certos habitats em relação a uma concha de cor uniforme, mas seria difícil provar que 5 listras são seletivamente superiores a 3. A primeira prova de que a seleção natural é uma realidade foi a descoberta do mimetismo. O explorador tropical Henry Walter Bates observou, na Amazônia, em 1862, que algumas espécies palatáveis de borboletas apresentavam o mesmo padrão de coloração de espécies simpátricas, de borboletas tóxicas, ou pelo menos impalatáveis, que viviam na mesma região. Além disso, quando o padrão das borboletas tóxicas variava de uma localidade para outra, o mesmo acontecia com as borboletas palatáveis. O fenômeno recebeu o nome de mimetismo batesiano. Em 1864, Fritz Müller descobriu que as espécies venenosas também imitavam umas às outras, de modo que os pássaros insetívoros tinham que se lembrar apenas de um padrão a ser evitado, e assim poupavam 3, 4 ou até mesmo uma dúzia de espécies tóxicas diferentes. Isso reduzia a perda decorrente de predações nas espécies tóxicas, que imitavam umas às outras, já que os pássaros precisavam aprender um único padrão para um grupo inteiro de mímicos. Esse novo fenômeno ficou conhecido como mimetismo mulleriano. A resistência dos micóbrios aos antibióticos e a resistência das pragas aos pesticidas obrigaram os cidadãos comuns a admitirem a importância da seleção natural. Nos últimos anos, vários exemplos de seleção natural foram descobertos por médicos e agentes sanitários. A relação entre o gene da anemia falciforme e a resistência à malária na África é um bom exemplo. O melanismo industrial, no qual as mariposas e outros organismos se adaptaram a ambientes poluídos, mudando a cor do corpo, é um fenômeno em que a existência da seleção natural foi comprovada de forma particularmente convincente. A luta pela sobrevivência. Darwin escolheu a expressão luta pela sobrevivência para o título do terceiro capítulo de A Origem das Espécies. Todos os seres vivos, sejam eles animais, plantas ou outros tipos de organismos, precisam lutar pela sobrevivência durante a vida inteira. Se for uma presa, luta para escapar dos predadores. Se for um predador, luta para disputar as presas com outros predadores. Para conseguir sobreviver, o organismo tem que enfrentar com sucesso todos os desafios do dia a dia. Como disse Darwin, dizemos que uma planta na borda do deserto luta pela sobrevivência à seca, embora fosse mais correto afirmar que ela depende da umidade. A planta que resiste melhor à seca do que outros membros da mesma população tem maior chance de sobreviver. A competição é, em geral, mais acirrada entre os membros da mesma população, que competem não só por alimento, mas por abrigo e pelo que necessitam para se reproduzir, como território, parceiros, etc. Além disso, continua Darwin, como são gerados mais indivíduos do que o ambiente é capaz de sustentar, deve haver, em todos os casos, uma luta pela sobrevivência. A luta ocorre também entre indivíduos de espécies diferentes. Assim, por exemplo, as formigas do oeste norte-americano disputam sementes com os roedores. Os esquilos vermelhos competem pelas pinhas com os passarinhos. Nos pastos, vi pessoalmente bandos de estorninhos migratórios competirem com belos pássaros locais de peito amarelo. Na zona litorânea, existe uma luta constante por espaço entre cracas, mexilhões, algas e outros organismos marinhos. Em muitos casos, duas espécies com necessidades semelhantes conseguem coexistir. Quando uma das duas é experimentalmente removida, a população da outra às vezes aumenta muito. Outros pares de espécies não podem coexistir porque suas necessidades são muito similares, e uma é ligeiramente superior à outra. Esse fenômeno é conhecido como o princípio da exclusão competitiva. Às vezes, é curioso observar a coexistência de duas espécies de hábitos bastante semelhantes. Nas Ilhas Galápagos, espécies de tentilhões
de Darwin que habitam a mesma ilha têm bicos com diferentes tamanhos médios e graus de variações. Quando uma das espécies habita uma ilha sozinha, livre de competição com outras espécies, o tamanho do bico apresenta uma variação muito maior, incluindo parte da faixa de variação da espécie que compete com ela em outras ilhas. O efeito da competição é demonstrado de forma gritante quando uma espécie se torna extinta em consequência da invasão de uma espécie que vem de fora. Darwin menciona a extinção de muitas plantas e animais nativos da Nova Zelândia, quando espécies europeias introduzidas no país se estabeleceram e suplantaram as espécies nativas. A competição e outros aspectos da luta pela sobrevivência são muito importantes do ponto de vista da seleção natural. O conhecimento das interações entre as espécies pode ser de grande valia para os agricultores. Várias pragas de frutas cítricas, afídeos e cochonilhas, têm sido combatidas com o auxílio de joaninhas e outros insetos predadores. Quando os cactos, ou puntia, uma espécie não nativa da região, estavam se espalhando com rapidez pelas pastagens de bois e ovelhas de Queensland, na Austrália, a introdução de uma mariposa argentina eliminou a praga em pouco tempo, restaurando a produtividade de milhares de quilômetros quadrados de pastos. Casos como esses, e muitos outros citados na literatura ecológica, demonstram que espécies coexistentes, em geral, vivem em harmonia umas com as outras. O equilíbrio entre as espécies é ajustado continuamente pela seleção natural. Os alvos da seleção natural. O que está sendo escolhido pela seleção natural? Essa pergunta, que parece simples, tem provocado discussões intermináveis. Para Darwin, naturalmente, como para quase todos os naturalistas modernos, o que está sendo escolhido são os indivíduos, pois são eles que sobrevivem e se reproduzem. Como, porém, é impossível analisar matematicamente os padrões genéticos de um indivíduo completo, a maioria dos geneticistas de populações interessados em desenvolver modelos matemáticos da evolução adotou o gene como unidade de seleção. Alguns autores propuseram outros alvos para a seleção, como grupos de indivíduos ou mesmo espécies inteiras. Alguns estudiosos do comportamento animal e alguns ecologistas acreditavam que a seleção natural agia no sentido de aperfeiçoamento da espécie. Até 1970, geneticistas ainda pensavam que as unidades da seleção eram não só os genes, mas também as populações. Foi só a partir de 1980 que se chegou a um consenso. Em todos os casos, o principal alvo da seleção natural é o indivíduo. É possível evitar muitos mal-entendidos se forem considerados dois aspectos diferentes da questão: o que está sendo selecionado e o critério a partir do qual está sendo feita a seleção. Para mostrar a distinção, vamos tomar como exemplo o gene da anemia falciforme. Neste caso, o que está sendo selecionado é o indivíduo, que pode ou não ser portador do gene da anemia falciforme. Nas regiões onde a malária é endêmica, o critério a partir do qual está sendo feita a seleção é a presença do gene da anemia falciforme, que confere proteção contra a malária aos portadores heterozigotos. Quando chamamos a atenção para a diferença que existe entre os dois aspectos, torna-se claro que um gene em si jamais pode ser o alvo da seleção. Um gene é apenas uma pequena parte do genótipo, enquanto o fenótipo do indivíduo como um todo, que depende do genótipo, é o verdadeiro alvo da seleção. Isso não diminui a importância do gene na evolução, já que a superioridade relativa de um fenótipo pode se dever, em grande parte, à presença de um gene específico. A tese reducionista de que o gene é o alvo da seleção também pode ser contestada por outras razões. Ela se baseia na premissa de que cada gene age de maneira independente de todos os outros ao dar sua contribuição para as propriedades do fenótipo. Se isso fosse verdade, a contribuição total dos genes para a construção do fenótipo seria medida pela soma das contribuições de todos os genes. Essa suposição é conhecida como a premissa da ação aditiva dos genes. É verdade que certos genes parecem agir de forma direta e independente. Se você é homem e possui o gene da hemofilia, seu sangue tem sérios problemas de coagulação. Muitos outros genes, porém, apresentam algum tipo de interação. O gene B pode aumentar ou reduzir os efeitos do gene A. Em determinados casos, os efeitos do gene A podem não se manifestar, exceto se o gene B também estiver presente. As interações dos genes são chamadas de interações epistáticas. Evidentemente, os efeitos das interações epistáticas
não são tão fáceis de analisar quanto os das ações aditivas de genes, e por isso a maioria dos geneticistas prefere estudar os genes do segundo tipo. Em um modo de interação conhecido como penetrância incompleta, um indivíduo pode possuir um certo gene, mas não exibir os seus efeitos, que, no entanto, se manifestam em toda a plenitude em um indivíduo com um genótipo um pouco diferente. Assim, por exemplo, em um modelo muito popular da herança da esquizofrenia, postula-se que o principal gene causador da doença tem uma penetrância de apenas 25%, ou seja, se manifesta em apenas 25% dos portadores. Algumas combinações de genes interativos entre si parecem apresentar uma sintonia tão fina que qualquer desvio em relação ao equilíbrio ótimo é eliminado pela seleção natural. A pleiotropia e a poligenia são exemplos bem conhecidos dessas interações de genes. A importância de tais interações só foi reconhecida após a descoberta dos genes reguladores, como o ROX e o PAX. Os efeitos das interações que envolvem genes reguladores podem ser marcantes, mas pequenas interações são mais comuns. Ainda não se sabe qual é o efeito total de todas essas interações, mas existem evidências indiretas da existência de um fenômeno conhecido como equilíbrio interno do genótipo ou coesão do genótipo. Esse fenômeno é considerado um elemento de conservação da evolução e é o responsável pela estase em muitas linhagens evolutivas. Também se acredita que é graças a tal efeito que as populações fundadoras tendem a evoluir com rapidez, pois possuem uma diversidade genética muito pequena e, portanto, podem apresentar um conjunto desequilibrado de genes. Pools gênicos desse tipo podem não reagir à seleção natural da mesma forma com que a população original e, assim, produzir fenótipos divergentes. Várias controvérsias a respeito da evolução podem ser resolvidas se compreendermos com clareza que a contribuição de certo gene para a aptidão pode variar de um indivíduo para o outro. Muitos genes não possuem um valor seletivo padrão. Um gene pode ser benéfico quando inserido em determinado genótipo, mas deletério quando inserido em outro. Assim, as interações dos genes é muito importante para a aptidão geral de um indivíduo. A chamada evolução neutra é um conceito sem sentido, já que gene neutro não está sujeito à seleção natural. Um gene pode ter efeitos muito variados sobre a aptidão de um indivíduo se estiver presente em um único cromossomo, isto é, se o indivíduo for heterozigoto em relação a este gene, e se estiver presente nos dois cromossomos homólogos, ou seja, se o indivíduo for homozigoto. Uma dose única do gene da anemia falciforme aumenta em muito a aptidão de seu portador heterozigoto nas regiões em que a malária é endêmica, mas a presença do gene em dose dupla leva a sérios problemas de saúde. Esse exemplo ilustra muito bem o fato de muitos genes não serem intrinsecamente benéficos ou prejudiciais. Tudo depende da interação com os outros genes que constituem o genótipo. O fenótipo. O que estamos querendo dizer quando afirmamos que o alvo da seleção é o indivíduo? O que faz a seleção natural favorecer alguns indivíduos e desfavorecer outros? Não são os genes nem o genótipo, já que a seleção não pode agir diretamente sobre eles, mas o fenótipo. O termo fenótipo é usado para designar o conjunto de características morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e comportamentais por meio das quais podemos distinguir um indivíduo de outros da mesma espécie. O fenótipo tem origem durante o desenvolvimento do zigoto, desde a fecundação do óvulo até a idade adulta, e é resultado da interação do genótipo com o ambiente. O mesmo genótipo pode produzir fenótipos bem diferentes em ambientes distintos. Uma planta semiaquática, por exemplo, pode produzir folhas de todo diferentes nos galhos submersos e nos emersos. O fenótipo inclui não só a estrutura e fisiologia do organismo, mas todos os produtos dos genes ligados ao comportamento. Assim, podemos dizer que o ninho que um passarinho constrói, a teia de uma aranha e o trajeto escolhido por um pássaro migratório fazem parte do fenótipo. Dawkins, em 1982, se referiu às características comportamentais de um organismo como o fenótipo estendido. Essas características podem ser tão ou mais importantes que as características estruturais e fisiológicas do ponto de vista da seleção natural. A amplitude das variações do fenótipo produzidas por determinado genótipo é chamada de norma de reação. Algumas espécies possuem uma norma de reação muito grande. São capazes de ajustar o fenótipo a profundas mudanças do ambiente.
isto é, possuem uma alta plasticidade fenotípica. O fato de ser o fenótipo e não o genótipo que constitui o alvo da seleção natural permite a existência de uma considerável variabilidade em um reservatório gênico. Essas variações são compatíveis com a seleção natural, contanto que os fenótipos resultantes sejam aceitáveis do ponto de vista da seleção. Como o fenótipo é produzido pelo genótipo, é ao mesmo tempo estável e capaz de evoluir. Muitos processos básicos no nível celular, como sistemas de sinalização e circuitos de regulação genética, estão presentes em todos os metazoários. Outros, como o citoesqueleto, se mantiveram em todos os eucariontes, e alguns, como o metabolismo e a replicação, existem em todos os seres vivos. A conservação das sequências genéticas é tão forte que mais da metade das sequências codificantes das leveduras são encontradas tanto no camundongo como no homem. A semelhança entre a actina humana e a das leveduras é de 91%. Esses processos básicos, porém, não devem ser estruturados de modo a impedir a evolução. Na verdade, a seleção natural privilegia a adaptabilidade do fenótipo. É esta flexibilidade que permite a uma espécie ocupar novos nichos e sobreviver a mudanças no ambiente. O estudo das propriedades de um genótipo que permitem que ele supere as limitações das sequências conservadas e se mantenha adaptável constitui uma das fronteiras atuais da biologia evolutiva. Outros possíveis alvos da seleção. O indivíduo não é a única entidade que foi proposta pelos evolucionistas como objeto da seleção natural. Já mostramos que este não pode ser o gene. Agora vamos discutir sobre os gametas, os grupos, as espécies, os clados e os táxons superiores. Seleção de gametas. Todos os gametas são submetidos, entre o final do ciclo meiótico e a fecundação ou a morte, a um processo de seleção. A eliminação é especialmente severa, já que apenas uma porcentagem muito pequena dos gametas obtém sucesso. Infelizmente, conhecemos muito pouco a respeito dos fatores responsáveis pela eliminação. Experimentos revelam que as proteínas presentes na parede do óvulo de certos invertebrados marinhos têm a capacidade de impedir a entrada de alguns espermatozoides e permitir de outros. Ainda não se sabe quais são os critérios envolvidos nessa seleção. As propriedades responsáveis pela seleção dos gametas são mecanismos importantes para o isolamento das espécies, conhecido como incompatibilidade gamética. A interação dos gametas tem sido muito mais estudada nas plantas do que nos animais, em particular as relações de compatibilidade entre o tubo polínico e o estigma ou o estilete. Em muitos táxons, mecanismos especiais impedem a autopolinização. Os conhecimentos a respeito das incompatibilidades entre os gametas de espécies distintas são mais limitados. Em 1760, o botânico J. G. Curriter mostrou que, quando dois tipos diferentes de pólen são colocados ao mesmo tempo em um estigma, o pólen que fecunda a semente é sempre da mesma espécie do estigma. Quando é colocado apenas pólen de outra espécie, a fertilização acontece só em determinadas espécies. Seleção de grupo. Tem havido muita discussão a respeito da possibilidade de um grupo de indivíduos poder ou não ser o alvo da seleção. Para esclarecer a questão, é preciso fazer a diferenciação entre seleção de grupo tênue e seleção de grupo sólida. A noção de seleção de grupo tênue diz respeito à seleção de grupos casuais, e o conceito de seleção de grupo sólida refere-se a grupos sociais coesos. No caso de seleção de grupo tênue, a aptidão do grupo é a média aritmética das aptidões dos membros do grupo. Essa média não tem nenhuma influência sobre as aptidões dos indivíduos que formam o grupo. O sucesso ou fracasso evolutivo de um grupo desse tipo, seleção do grupo, é simplesmente uma consequência das aptidões dos indivíduos que o compõem. O fato de estarem associados em um grupo não faz a menor diferença. A seleção de grupo tênue não representa uma contribuição independente para a seleção. Neste caso, não faz muito sentido falar em seleção do grupo, pois o grupo, como tal, não é selecionado. Na verdade, a mesma seleção do grupo ocorre para a população como um todo. Em certas espécies, porém, existe um tipo especial de grupo, o social, que pode ser o alvo da seleção. Um grupo desse tipo, devido à cooperação social entre os membros, pode ter uma aptidão muito maior do que a média das aptidões individuais. Os membros desses grupos coesos cooperam advertindo outros membros no caso de ataques de predadores,
compartilhando fontes de alimento recém-descobertas e lutando juntos contra os inimigos. Esse comportamento cooperativo aumenta a probabilidade de sobrevivência do grupo. A espécie humana, ao menos no estágio dos caçadores-coletores, beneficiou-se muito desse tipo de cooperação social, que levou a uma probabilidade maior de sobrevivência de certos grupos. Em consequência, qualquer contribuição genética no sentido de maior cooperação seria favorecida pela seleção natural. Acredita-se que a cooperação social tenha sido um fator importante no desenvolvimento da ética humana. A seleção de grupos sólida não substitui a seleção de indivíduos, mas se superpõe a ela. Seleção de parentesco. Uma forma de seleção chamada de seleção de parentesco é reconhecida por muitos evolucionistas, que a consideram em conexão com a evolução do altruísmo. Ela é definida como a seleção de características que favorecem a sobrevivência de parentes próximos que possuem genótipos semelhantes. Com exceção dos cuidados paternos e maternos e do caso dos insetos sociais, é provável que a seleção de parentesco não seja tão importante como se pensava, ainda mais quando existe um intercâmbio considerável de indivíduos entre grupos vizinhos. O altruísmo exibido pelos membros de um grupo social em relação aos parentes, com exceção da prole, não chega nem perto do altruísmo mostrado pelos genitores, especialmente as mães, em relação à sua prole. Talvez seja inadequado combinar os dois tipos de relacionamento sob o nome único de seleção de parentesco. Por outro lado, como os membros de um grupo social são, muitas vezes, parentes próximos, em vários casos a seleção de grupo sólida é também uma seleção de parentesco. Seleção de espécies. Na história da evolução, espécies antigas estão sempre desaparecendo e novas espécies surgem. A renovação constante se deve ao fato de novas espécies tenderem a suplantar as antigas. Além disso, quando espécies de biotas diferentes entram em competição, como aconteceu com as espécies das Américas do Norte e do Sul, quando o istmo do Panamá se formou no período Plioceno, muitas espécies podem desaparecer em consequência do conflito. O fenômeno foi chamado de seleção de espécies. Como vimos, Darwin chamou atenção para a frequente extinção de espécies nativas de plantas e animais na Nova Zelândia, depois que espécies europeias foram introduzidas no país. Alguns autores cometeram o erro de considerar esse fenômeno como uma alternativa à seleção individual. Na verdade, a chamada seleção de espécies se superpõe à seleção individual. Se uma espécie invasora ocupa o mesmo nicho que uma espécie nativa, os indivíduos de ambas coexistem por algum tempo e a extinção da espécie local ocorre apenas quando os indivíduos da espécie invasora são, em média, superiores. Assim, trata-se, claramente, de uma seleção de indivíduos. A confusão pode ser evitada se esse processo for chamado de substituição de espécies, em vez de seleção de espécies. Uma espécie, como unidade, jamais é submetida à seleção, apenas seus indivíduos. O nível taxonômico ainda mais elevado está envolvido na chamada seleção de clados, sendo estes definidos como um grupo holofilético de táxons que constitui um ramo de uma árvore filogenética. Em consequência do evento da extinção de Alvarez no final do Cretáceo, o clado dos dinossauros foi extinto, mas o clado das aves e o dos mamíferos sobreviveram. Em todas as extinções em massa, certos táxons superiores se deram melhor do que outros. Mais uma vez, a seleção natural agiu sobre os indivíduos, mas os membros de alguns clados tinham em comum certas características que aumentavam a probabilidade de sobreviverem ao evento de extinção, enquanto essas características não eram apresentadas pelos indivíduos dos clados que desapareceram. O que chama a atenção nas extinções em massa é o fato de que um táxon superior inteiro pode ser eliminado quase que de imediato, ou ao menos em um período relativamente curto. Alguns clados desaparecem mesmo na ausência de um evento de extinção em massa. A extinção dos trilobites pode ser um exemplo. A competição entre táxons superiores. As extinções em massa chamaram a atenção para possíveis competições entre táxons superiores. Os mamíferos já existiam há 100 milhões de anos, quando ocorreu a extinção em massa do final do Cretáceo. Mas eram pequenos, insignificantes e provavelmente de hábitos noturnos. Por que experimentaram um grande crescimento logo em seguida no início do Terciário? A explicação mais aceita é de que puderam ocupar todos os nichos ecológicos deixados vagos pela extinção dos dinossauros, que tinha sido a espécie dominante até então. Evidentemente, as duas classes de animais vinham competindo há muito tempo, mas os dinossauros eram superiores na maioria dos nichos. Não foram os mamíferos que causaram a extinção dos dinossauros.
Eles apenas os substituíram e sofreram os efeitos de um cataclismo planetário. Esse caso de proliferação dos mamíferos também ilustra o fenômeno da imensa especiação em nichos antes desocupados. Outros exemplos são o aparecimento de muitas espécies de peixes, moluscos e crustáceos em lagos antigos e a rápida radiação de espécies colonizadoras em arquipélagos oceânicos. Existem mais de 700 espécies de moscas drosofilídeas e mais de 200 espécies de grilos no arquipélago do Havaí. Os pássaros repanidíneos do arquipélago do Havaí e os tentilhões das Ilhas Galápagos são outros casos conhecidos dessa radiação. Em todos esses exemplos, foi a ausência ou remoção de competidores que tornou possível a radiação. Falamos de substituição quando um táxon, até então dominante, é exterminado pela chegada de um competidor superior. Entretanto, é difícil provar que existe uma ligação de causa e efeito entre a chegada de uma espécie e a extinção de outra. Os multituberculados, por exemplo, constituíam um grupo numeroso de mamíferos não placentários que vivia na América do Norte no final do Cretáceo e no Paleoceno. Quando, no Eoceno, os primeiros roedores apareceram, provavelmente provenientes da Ásia, e se multiplicaram de maneira extraordinária, os multituberculados começaram a escassear e, por fim, desapareceram. A extinção dos trilobites, quando os bivalves passaram por uma fase de grande expansão, é outro possível caso, mas alguns acreditam que eles foram vítimas de uma catástrofe ambiental. Na história da paleontologia, existem muitos casos semelhantes de rápido declínio e subsequente extinção de um táxon anteriormente próspero após a chegada de um novo táxon, com necessidades ecológicas similares. Naturalmente, é impossível provar, em qualquer desses casos, que foi a chegada do novo competidor que causou a extinção, mas essa hipótese com frequência se ajusta melhor aos fatos do que qualquer outra explicação. Por que a evolução é em geral tão lenta? Quando as tumbas dos faraós foram abertas no Egito no início do século XIX, os arqueólogos encontraram, além de múmias humanas, múmias de animais sagrados como o gato e o íbis. Quando a anatomia dessas múmias, com idades estimadas de 4.000 anos, foi comparada pelos zoólogos com a dos representantes vivos das mesmas espécies, nenhuma diferença foi encontrada. Tal observação estava em flagrante desacordo com o fato de os criadores de animais terem produzido mudanças significativas em animais domésticos em um período muito mais curto. Em consequência, a falta de mudanças visíveis nas múmias foi usada como argumento contra a teoria da evolução de Lamarck. Hoje sabemos que são necessários milhares ou milhões de anos para que uma espécie em evolução apresente mudanças visíveis, exceto em situações muito especiais. Assim, a semelhança entre as múmias egípcias e os animais modernos não é uma prova de que a evolução não exista. Já que, a cada geração, os indivíduos menos aptos são eliminados, é natural perguntar por que a evolução é, em geral, tão lenta. A principal razão é que, após centenas ou milhares de anos de seleção, uma população natural já está próxima do genótipo ótimo. A seleção a qual uma população desse tipo é exposta é normalizadora ou estabilizadora. Essa seleção elimina todos os indivíduos da população que se afastem do fenótipo ótimo. Tal triagem reduz de maneira considerável a variabilidade dos fenótipos em cada geração. A não ser que haja mudanças drásticas no ambiente, o fenótipo ótimo é quase igual ao das gerações imediatamente anteriores. Todas as mutações de que o genótipo correspondente é capaz e que poderiam levar a um aperfeiçoamento do fenótipo já ocorreram nas gerações anteriores. Outras mutações tendem a piorar o fenótipo e são eliminadas pela seleção normalizadora. Existem também alguns mecanismos genéticos especiais, como a homeostase genética, incluindo a superioridade dos heterozigotos, que favorece a manutenção de um estado estacionário. Populações fundadoras. O genótipo é um sistema que se mantém em um equilíbrio delicado graças à interação epistática dos genes que o compõem. A substituição de um gene por outro pode exigir, portanto, a realização de um ajuste em outros genes. Quanto maior a população, mais lenta é a incorporação e disseminação de novos genes. Por outro lado, uma pequena população fundadora, gerada a partir da prole de uma única fêmea, fecundada, ou de uns poucos fundadores, pode ser capaz de evoluir com rapidez para um fenótipo mais adequado, já que não está sujeita às forças restritivas de um grande pool gênico.
Existem muitas evidências de que as mudanças evolutivas que levam ao surgimento de novas espécies ocorrem mais depressa nas populações periféricas do que em espécies de distribuição ampla. A explicação desse fato ainda gera controvérsias. Dobzhansky e Pavlovsky mostraram há muito tempo que um grupo de pequenas populações a princípio idênticas diverge muito mais rapidamente do que um grupo semelhante de grandes populações. Outros estudos em laboratórios de populações fundadoras não revelaram mudanças drásticas nessas populações. Entretanto, quase todos esses estudos foram feitos com a mosca Drosophila melanogaster, uma espécie cujo fenótipo parece ser especialmente estável, já que existem várias espécies parecidas. A constância da Drosophila levanta a possibilidade de diferentes populações fundadoras poderem reagir de forma diversa ao isolamento. Tradicionalmente, a maior inércia evolutiva das grandes populações era atribuída à maior quantidade de pleiotropia e poligenia. Contudo, outra causa pode ser a distribuição de diferentes genes reguladores. O fluxo gênico conservador não chega às populações isoladas e interfere com sua crescente divergência. Temos razões para acreditar que novas descobertas no campo da genética do desenvolvimento contribuirão para um melhor entendimento geral das causas das variadas taxas de evolução e da especiação em particular. Qual é o papel do comportamento na evolução? Para Lamarck, o comportamento era uma causa importante da evolução. Ele acreditava que mudanças nos organismos produzidas por qualquer tipo de atividade podiam ser transmitidas para as futuras gerações pela herança de caráteres adquiridos. Assim, por exemplo, quando as girafas esticavam o pescoço para alcançar as folhas mais altas, o consequente alongamento do pescoço era herdado pela geração seguinte. Embora essa teoria da herança tenha sido refutada, os evolucionistas ainda acreditam, embora por outras razões, que o comportamento é importante para a evolução. Uma mudança de comportamento, como a inclusão de um novo alimento na dieta ou o aumento da dispersão dos membros da população, dá origem a novas pressões de seleção que podem levar a mudanças evolutivas. Existem razões para acreditar que alterações de comportamento estão associadas à maioria das inovações evolutivas, o que justifica a frase: o comportamento é o marca-passo da evolução. Qualquer comportamento que implique uma vantagem evolutiva é reforçado pela seleção de determinantes genéticos de tal comportamento. O fenômeno é conhecido como efeito Baldwin. Seleção para o sucesso reprodutivo. Seleção sexual. Quando falamos em seleção natural, o que nos vem à mente é a luta pela sobrevivência. Pensamos nos fatores que favorecem a sobrevivência, como a capacidade de superar condições climáticas adversas, de escapar de inimigos, de resistir a parasitas e patógenos, de conseguir alimentos e abrigo, qualquer coisa, enfim, que aumente a probabilidade de sobrevivência. Essa seleção e sobrevivência é o que a maioria das pessoas tem em mente quando fala em seleção natural. Darwin, porém, observou que existe um segundo conjunto de fatores que fazem crescer a probabilidade de um indivíduo deixar descendentes, todos os fatores que contribuíram para um aumento do sucesso reprodutivo. Darwin chamou a seleção desses fatores de seleção sexual. Entre eles estão todos os casos de dimorfismo sexual pronunciado, como os chifres do veado, a cauda do pavão e a plumagem colorida dos machos da ave do paraíso e do beija-flor. Como as fêmeas em geral têm a oportunidade de escolher seus parceiros, os machos favorecidos pela seleção sexual são os que conseguem atrair a atenção das fêmeas que estão em busca de um parceiro. Entre outras características masculinas que em algumas espécies também são favorecidas pela seleção sexual, estão as que ajudam os machos a vencer os rivais em disputas e permitem que eles mantenham um grande harém de fêmeas, como acontece com focas, veados, carneiros e outras espécies de mamíferos. Os machos que apresentam tais características têm um número maior de descendentes. Entretanto, o sucesso de um macho como reprodutor pode depender de outros fatores, como a capacidade de conquistar e manter os melhores territórios, as rivalidades com os irmãos, o cuidado com a prole e muitos outros aspectos das interações entre os indivíduos de uma família ou de uma população. Darwin definiu a seleção sexual como a vantagem que certos indivíduos possuem em relação a outros do mesmo sexo e espécie, unicamente no que diz respeito à reprodução. A expressão seleção para sucesso na reprodução seria na verdade mais fiel a essa definição do que o termo seleção sexual.
O caso em que competições ou lutas corporais entre membros do mesmo sexo estabelecem o sucesso reprodutivo, como acontece com as focas e os veados, é chamado de seleção intrasexual. O caso em que os dois sexos participam da escolha é chamado de seleção intersexual. Tem havido muita discussão nos últimos anos a respeito dos critérios usados pela fêmea para escolher o parceiro. Zahavi postulou que as fêmeas devem escolher machos especialmente vistosos, já que a sobrevivência deles, apesar de sua visibilidade, indica que possuem qualidades superiores. Seleção simultânea de parceiro e nicho. Seria de se esperar que uma seleção estabilizadora particularmente intensa levasse a uma constância dos componentes comportamentais dos mecanismos de isolamento de uma espécie para impedir a perda de aptidão em decorrência da hibridização. Isso de fato acontece na prática. Em alguns casos, porém, parece que a seleção do parceiro está correlacionada à seleção do nicho. Nesta situação, a heterogeneidade dos nichos disponíveis pode levar a uma diversificação na seleção do parceiro. Diferentes tipos de machos em uma população podem ter graus de sucesso reprodutivo variados em diferentes subnichos ou habitats. Em algumas espécies de peixes de água doce, os ciclídeos, por exemplo, certos machos preferem águas bênticas e outros optam por águas rasas. Tipos distintos de fêmeas podem surgir em tais espécies, algumas com preferências por machos bênticos e outras com preferência por machos pelágicos. Com o passar do tempo, graças ao processo de especiação simpátrica, a espécie pode se dividir em duas. Em casos como este, a seleção sexual leva à especiação. A especiação simpátrica em insetos que se alimentam de plantas pode ocorrer por meio de seleção simultânea de parceiros e plantas hospedeiras, como Guy Bush sustenta há muitos anos. Se alguns membros de uma espécie de insetos que se alimentam da planta A passam a se alimentar da planta B, estes novos colonizadores desenvolvem uma preferência por parceiros com o mesmo gosto, pode surgir uma nova espécie que se alimente exclusivamente da planta B. Dimorfismo sexual. Machos e fêmeas têm aparências diferentes na maioria dos animais, e existe uma variação extraordinária no grau deste dimorfismo sexual. Em certos peixes das profundezas oceânicas, os machos são anões que passam a vida agarrados às fêmeas, pois se nadassem livremente, teriam grande dificuldade para encontrar as fêmeas nesses espaços vastos e escuros. No outro extremo, em certas espécies de focas, como o elefante marinho, os machos podem ter várias vezes o tamanho das fêmeas, já que machos maiores podem derrotar os rivais nas lutas por territórios e assim conquistar vastos haréns. A linda plumagem dos machos da ave do paraíso, do beija-flor e de outras aves que praticam a poligamia já foi mencionada quando falamos da seleção sexual. Nenhum desses casos apresenta obstáculo para a teoria da seleção natural, pois todas as características especiais dos machos representam uma vantagem seletiva para que obtenham sucesso na reprodução. Invariavelmente, o desenvolvimento excessivo de uma dessas características masculina apresenta desvantagens para o animal, e se torna um fator negativo do ponto de vista da seleção natural. Por que a seleção natural muitas vezes não consegue estabelecer ou manter a aptidão? Alguns entusiastas têm afirmado que a seleção natural é capaz de tudo. Isso, porém, não é verdade. Embora saibamos que a seleção natural está constantemente examinando, em todo o mundo, todas as variações, mesmo as mais sutis, como afirmou Darwin, é evidente que existem limites para o que a seleção natural pode fazer. Isso é demonstrado de forma convincente pelo fato de que 99,99% ou mais das linhagens evolutivas estão extintas. Por que a seleção natural, na maioria dos casos, não consegue atingir a perfeição? Estudos recentes apontam várias causas para tal limitação. Uma discussão a respeito dessas restrições pode contribuir muito para o entendimento da evolução. A meu ver, existem 8 categorias de restrições. O potencial limitado do genótipo. A organização genética existente de um animal ou planta impõe limites severos à sua evolução futura. Como disse Weismann, nenhuma ave pode evoluir para um mamífero, nenhum besouro pode se tornar uma borboleta. Os anfíbios não conseguiram desenvolver uma linhagem capaz de sobreviver na água salgada. Maravilhamo-nos com o fato de que alguns mamíferos são capazes de voar, os morcegos, e outros de viver nos oceanos, baleias, focas,
Mas existem muitos outros nichos ecológicos que os mamíferos jamais conseguiram ocupar. Existem, por exemplo, sérias limitações de tamanho e nenhuma seleção permitiu que os mamíferos se tornassem menores do que o mussaranho pigmeu, um morcego nariz de porco de Kiti ou que as aves que voam ultrapassassem um certo peso. Ausência de variações genéticas apropriadas. A população de certa espécie é capaz de tolerar apenas uma quantidade limitada de variações. No caso de mudanças drásticas no ambiente, como uma seca prolongada ou o aparecimento de um novo predador, os genes necessários para uma resposta imediata apropriada a tal desafio podem não estar presentes no pool gênico da população. A alta frequência de extinções atesta a importância desse fator. Processos estocásticos. Boa parte da sobrevivência e reprodução diferenciais em uma população no que diz respeito ao sucesso reprodutivo não é resultado da seleção, mas sim do acaso, que opera em todos os níveis do processo de reprodução, a começar pela mistura dos genes dos pais que ocorre durante a meiose. Além disso, combinações de genes potencialmente desfavoráveis podem ser eliminadas por catástrofes naturais, inundações, terremotos e erupções vulcânicas, por exemplo, antes que a seleção natural tenha oportunidade de agir. Restrições da história filética. Em geral, existem várias formas possíveis de reagir a uma mudança do ambiente, e é a estrutura já existente do organismo que determina a resposta a ser adotada. Quando a vantagem seletiva de possuir um esqueleto fez com que ele aparecesse nos ancestrais dos vertebrados e dos artrópodes, estes tinham os pré-requisitos para desenvolver um esqueleto externo, e os primeiros para adquirir um esqueleto interno. Toda a evolução desses dois grandes grupos de organismos foi afetada por tal escolha. Foi ela que permitiu que surgissem criaturas gigantescas como dinossauros, elefantes e baleias entre os vertebrados, enquanto o maior dos artrópodes é o caranguejo. A necessidade de trocar regularmente de esqueleto impôs aos artrópodes sérias restrições de tamanho. Uma vez que determinada estrutura tenha sido adquirida, talvez não seja possível modificá-la novamente. Assim, por exemplo, nos vertebrados terrestres, o trato respiratório, que vai da cavidade oral até a traqueia, cruza o trato digestivo, que vai da cavidade oral ao esôfago. Esse arranjo surgiu nos peixes Rhipidistia, nossos ancestrais aquáticos, embora implique o risco constante de que o alimento ingerido vá parar na traqueia. Nenhuma reconstrução dessa parte do organismo ocorreu nas últimas centenas de milhões de anos. A flutuação pelágica foi adotada por descendentes de animais sésseis, bênticos e nadadores ativos pertencentes a muitos filos diferentes que se adaptaram à forma pelágica de vida através de adaptações tão diversas como a inclusão de gotas de óleo e o aumento da superfície corporal. Cada solução representa uma conciliação diferente entre as oportunidades do novo nicho e a estrutura física pré-existente na espécie. A adoção de determinada resposta a uma nova oportunidade pode restringir bastante as possibilidades de futuras adaptações. A capacidade para modificações não genéticas. Quanto maior a flexibilidade do fenótipo, ou seja, quanto maior a norma de reação devido a influências do ambiente sobre o desenvolvimento, maior a adaptabilidade de um organismo a condições adversas. As plantas, e em particular os micro-organismos, têm uma capacidade muito maior de modificar o fenótipo do que os animais superiores. Entretanto, a capacidade para modificações não genéticas está presente até mesmo no homem. Um exemplo são as modificações fisiológicas sofridas por uma pessoa quando ela se muda de uma cidade no nível do mar para outra situada em grande altitude. Após alguns dias, o indivíduo se adapta à menor pressão atmosférica e à consequente redução do teor de oxigênio no ar. É claro que a seleção natural participa deste fenômeno, já que a capacidade para modificações não genéticas está submetida a um rígido controle genético. Além disso, quando uma população se muda para um novo ambiente, nas gerações seguintes são selecionados genes que reforçam e podem chegar a substituir a capacidade para modificações não genéticas. É o chamado efeito Baldwin. A não responsividade em idades pós-reprodutivas. A seleção não pode eliminar tendências genéticas para as doenças da velhice. Na espécie humana, por exemplo, os genótipos responsáveis pela doença de Parkinson
pelo mal de Alzheimer e por outras enfermidades que se manifestam principalmente em indivíduos que já passaram da idade reprodutiva, são praticamente imunes à seleção natural. Até certo ponto, isso também se aplica a doenças de meia-idade, como o câncer de próstata e o câncer de mama, que em geral se manifestam no final da vida reprodutiva. As interações durante o desenvolvimento. Desde o tempo de Etienne Geoffroy, os estudantes de morfologia sabem que existe uma competição entre os diferentes órgãos e estruturas de um indivíduo. Geoffroy comenta a esse respeito em seu livro La Loi du Balancement, A Lei do Equilíbrio, 1822. Os vários componentes do morfotipo não são independentes uns dos outros e nenhum deles responde à seleção natural sem interagir com os outros componentes do morfotipo. Todo o processo de desenvolvimento ocorre em um sistema de estruturas interdependentes. As estruturas e funções de um organismo são soluções de conciliações entre demandas conflitantes. A facilidade com a qual determinado órgão ou estrutura pode responder à seleção natural depende consideravelmente da resistência de outras estruturas e componentes do genótipo. Há mais de 100 anos, Wilhelm Hox já se referia às interações competitivas existentes durante o desenvolvimento como a luta das partes nos organismos. A morfologia de um organismo revela até que ponto ele é resultado de uma conciliação. Cada passagem para um novo nicho deixa um resíduo de características morfológicas que não são mais necessárias e podem se tornar um estorvo. O corpo humano, por exemplo, apresenta muitas estruturas deficientes que não são mais do que restos de nosso passado de quadrúpedes, preferencialmente vegetarianos, como os seios nasais, a estrutura de parte inferior da coluna vertebral e o apêndice iliocecal. Essas heranças de antigas adaptações são conhecidas como caráteres vestigiais. A estrutura do genótipo. A imagem clássica do genótipo era a de genes alinhados como contas em um colar. De acordo com essa visão, cada gene era quase que independente dos outros e todos os genes eram semelhantes. Não resta quase nada desse modelo, que há 50 anos era considerado uma boa aproximação da realidade. É verdade que todos os genes são compostos de DNA e que as informações que contêm estão codificadas em uma sequência linear de pares de bases. Entretanto, as pesquisas modernas em genética molecular mostraram que existem diferentes classes funcionais de genes. Uns são responsáveis pela produção de proteína, alguns pela regulação de outros genes, e existem aqueles que parecem que não têm função conhecida. Além disso, há fortes evidências indiretas de que o grupo de genes podem estar organizados em unidades funcionais, as quais, em muitos aspectos, agem em bloco. O processo é conhecido como variação modular. Contudo, esta é uma área controvertida da biologia molecular, e talvez o melhor que podemos fazer por enquanto é chamar a atenção para o fato de que a velha imagem do genótipo como contas em um colar está longe de representar a realidade. A incerteza é ainda maior acerca das ações do genótipo. O fato de que existem transpósons, introns, sequências repetitivas de DNA e muitos outros tipos de DNA não codificante sugere que os genes podem exercer diferentes papéis, mas ainda se conhece muito pouco a respeito da estrutura e da função desses elementos. O conhecimento detalhado da estrutura e do funcionamento do genótipo nos permitirá aprender muito sobre o processo da evolução. O papel do desenvolvimento na evolução. O óvulo fecundado, ou zigoto, não tem forma definida. As mudanças que resultam no fenótipo da fase adulta ocorrem durante o desenvolvimento da larva ou embrião. Tais alterações são responsáveis pela divergência das diferentes linhagens evolutivas. Assim, o estudo do desenvolvimento é de suma importância para os evolucionistas. Entretanto, os métodos da embriologia clássica, e em particular os da embriologia experimental, não eram os mais apropriados para que houvesse uma síntese entre a embriologia e a genética, o que só foi conseguido com o advento da biologia molecular. O que faltava era estudar a ação dos genes, ou seja, determinar a contribuição de cada gene para o desenvolvimento do embrião. Isso levou à descoberta da grande diversidade dos genes, em particular dos genes reguladores. O desenvolvimento raras vezes é direto.
Em uma grande porcentagem dos animais, o estágio adulto é atingido apenas após um ou mais estágios larvais, alguns dos quais requerem adaptações muito específicas. Basta pensar na lagarta e na borboleta, ou na larva planctônica da craca e na forma adulta do animal, semelhante a um molusco. Em casos como esses, novas adaptações são adquiridas em alguns estágios ontogênicos, mas em outros casos, especialmente entre os parasitas, certas adaptações fenotípicas do estágio adulto são perdidas, como no parasita saculina de alguns caranguejos. Desenvolvimento. Desde o tempo de Darwin, os evolucionistas sabem que o tipo não evolui como uma unidade e com a mesma rapidez em todas as suas partes, mas que alguns componentes do fenótipo se desenvolvem mais depressa e outros mais lentamente. Esse fato pode ser observado quando uma linhagem filética passa a ocupar um novo nicho. O Archaeopteryx, a ave fóssil mais antiga que se conhece, já havia adquirido várias características das aves: penas, asas, capacidade de voar, olhos grandes e um cérebro semelhante ao das aves, mas conservava alguns traços de réptil: dentes, vértebras da cauda. Essa evolução desigual foi chamada em capítulos anteriores de evolução em mosaico. Em tais casos, tudo se passa como se o fenótipo fosse produzido por um conjunto de genes mais ou menos independentes. Assim, postulou-se que o genótipo consiste em um conjunto de módulos genéticos, cada um responsável por um dos mosaicos do fenótipo. Essa ideia foi contestada pelos reducionistas mais radicais, mas as provas de que o genótipo possui algo como uma estrutura modular estão se acumulando. Se for verdade, um único gene regulador poderia controlar um módulo inteiro de genes. Em outras palavras, uma mutação do gene regulador poderia resultar em uma mudança drástica, descontinuidade do fenótipo. Em outros casos, um módulo talvez consista em um conjunto de genes que foram unidos temporariamente pela seleção natural para adaptar melhor o indivíduo a uma situação específica, mas que podem se tornar de novo independentes se as condições seletivas mudarem. Existem muitas interações em um genótipo que não podem ser descobertas e explicadas por uma abordagem puramente reducionista. Um equilíbrio de pressões seletivas. Como o próprio Darwin observou, não existe nenhum indivíduo perfeitamente adaptado. A razão principal para isso é que cada genoma representa um compromisso entre variabilidade genética e estabilidade. A maioria dos ambientes está sempre mudando e, no final de um período de seca, uma população está mais bem adaptada às condições de seca do que ao período de chuvas que está para chegar. A longo prazo, o genótipo atinge um equilíbrio entre demandas conflitantes. O mesmo se pode dizer do comportamento de um organismo em relação a predadores e competidores. Os evolucionistas com tendências para a matemática expressaram esse fato nos termos da teoria dos jogos e de estratégias superiores. Na verdade, é claro, os animais não planejam suas estratégias. Em vez disso, o genótipo predispõe alguns indivíduos em uma população variável para serem mais tímidos e outros para serem mais ousados. Os indivíduos com o melhor equilíbrio entre as duas tendências em determinada situação são os que têm maior probabilidade de sobreviver. Não existe a seleção de um tipo preferido. O valor médio da população reflete o equilíbrio entre o sucesso de várias tendências genéticas, algumas bastante conflitantes entre si. Em muitos casos, a resposta a mudanças no ambiente muitas vezes é difícil de ser prevista. No período Plioceno, quando o clima da América do Norte se tornou mais árido, a vegetação mudou e os campos foram invadidos por uma variedade particularmente dura e indigesta de gramíneas. Em consequência, as espécies de cavalos existentes desapareceram e foram substituídas por espécies ipsodontes. Quando, algum tempo depois, o clima se tornou mais úmido, várias espécies de cavalos voltaram aos hábitos alimentares originais, mas continuaram a ter dentes compridos. Em outros casos, o retorno às condições ambientais anteriores foi acompanhado por uma reversão da seleção. Quando a poluição industrial foi drasticamente reduzida nos últimos anos, a frequência do fenótipo escuro da mariposa Biston bitulária também diminuiu drasticamente em paralelo com a reprodução da fuligem e do dióxido de enxofre.